Em dezembro de 1996, no silêncio de um quarto de hospital, Carl Sagan sussurrou um segredo para sua esposa, Anne Druyan. Não era uma confissão de amor, nem um lamento pela doença que o consumia, mas uma verdade tão profunda e temível que ela jurou levá-la para o túmulo. Agora, 3 décadas depois daquele instante, Druyan quebrou sua promessa. Ela decidiu que o mundo precisa conhecer o verdadeiro homem por trás do mito. Não o cientista amado que nos ensinou a olhar para as estrelas, mas o ser humano frágil, complexo e atormentado que habitou a Terra. O homem que explorou o cosmos através de sua lente também vivia com um medo constante. A mesma voz que nos convidava a nos sentirmos insignificantes e, ao mesmo tempo, parte de algo grandioso, guardava segredos que poderiam pulverizar seu legado. Seu vício em maconha, os arquivos que o FBI mantinha sobre ele, as infidelidades que despedaçaram sua família e a verdade oculta por trás de sua rejeição pela prestigiosa Universidade de Harvard. Quem foi Carl Sagan de verdade? A resposta, segundo Anne Druyan, é muito mais sombria do que a maioria poderia imaginar. E o que ela está prestes a revelar, segundo afirma, destruirá sua figura para sempre. A história começa em 9 de novembro de 1934, no humilde bairro de Bensonhurst, no Brooklyn. Carl Sagan nasceu em uma família de imigrantes judeus ucranianos que lutavam para sobreviver à Grande Depressão. Seu pai, Samuel, havia sido alfaiate, mas foi obrigado a aceitar qualquer trabalho que permitisse manter a família. Sua mãe, Rachel, uma mulher de profunda tristeza, deu a Carl o nome em homenagem à sua própria mãe, falecida durante o parto. Essa dor, um fantasma silencioso, a acompanhou por toda a vida. Eles viviam em um pequeno apartamento, praticando uma vertente do judaísmo reformista, mais aberta e progressista do que a tradição ortodoxa. A vida era simples, mas tudo mudou radicalmente em 1939. Com apenas 4 anos, Carl visitou a Feira Mundial de Nova York. Foi um evento que o deixou maravilhado. Ele viu coisas que pareciam saídas de um conto de ficção científica. Ar-condicionados, robôs gigantes, uma máquina que falava e, o mais fascinante de tudo, a televisão. Observou com espanto a cápsula do tempo sendo enterrada, um gesto que, embora não compreendesse totalmente, o fez sentir que o futuro era algo tangível, que se podia tocar. Mais tarde, ele se lembraria da feira como a visão de um mundo sem pobreza, imaculado e cheio de promessas, um sonho que se gravou em sua mente. Aos 5 anos, ele fez uma pergunta que sua família não soube responder. O que são as estrelas? Sua mãe, sem hesitar, deu-lhe um cartão da biblioteca e o deixou ir sozinho. A bibliotecária, por engano, deu-lhe um livro sobre estrelas de cinema. Mas, assim que entendeu o que o menino procurava, entregou-lhe um livro infantil que mudou para sempre o rumo de sua vida. O livro o ensinou que o Sol era uma estrela e que as estrelas eram sóis, só que muito, muito distantes. Aquela revelação lhe causou um arrepio que, anos mais tarde, ele descreveu como uma epifania quase religiosa. De repente, sentiu que compreendia a imensidão do universo. Foi uma marca que nunca se apagou de sua alma. A família se mudou para Nova Jersey e Carl frequentou a Rahway High School, onde se formou aos 16 anos, em 1951. Era brilhante, mas sempre se sentiu um estranho. Seus colegas de classe viam um jovem talentoso e reservado, mas ele se sentia alienado, como se sua mente estivesse sempre orbitando em algum lugar distante, entre as estrelas. Ele escreveu um ensaio profundo para o jornal da escola, intitulado Espaço, Tempo e o Poeta, uma mistura de ciência e filosofia que poucos de seus colegas entenderam. Ele era membro da National Honor Society e do Clube de Química, mas, mesmo em meio à multidão, sentia-se sozinho. Em um jantar, surpreendeu a todos ao sugerir em voz alta que Jesus Cristo poderia ter sido um extraterrestre. Os adultos ficaram boquiabertos, mas Carl não buscava ser provocador.
Simplesmente não conseguia parar de pensar de forma diferente, de questionar tudo. Seus professores, no entanto, viram seu potencial e o incentivaram a ir mais longe. No outono de 1951, com apenas 16 anos, Carl ingressou na Universidade de Chicago com uma bolsa de estudos integral. O programa de estudos era único. Os estudantes de ciências também tinham que estudar literatura, filosofia e arte. Carl lia Shakespeare e Freud, enquanto aprendia física. Estudou com vencedores do Prêmio Nobel, como Harold Urey e Gajah Muller. Tornou-se presidente do Clube de Astronomia e participou de debates sobre a origem dos planetas. Ele até testemunhou o famoso experimento de Miller-Urey, que demonstrou como a vida poderia surgir a partir de substâncias químicas básicas. Sagan fazia anotações nas quais misturava astronomia, genética, música, psicologia e ficção científica, construindo um universo próprio dentro de sua cabeça, peça por peça. A vida de Carl Sagan sempre esteve à beira do abismo. Em 1958, enquanto era estudante de pós-graduação, ele se envolveu em um projeto governamental ultra-secreto chamado Projeto A-19. O plano, digno de um filme de espionagem, era aterrorizante. O exército dos Inmiapa planejava detonar uma bomba nuclear na Lua para demonstrar seu poderio ao mundo. Com apenas 24 anos, Sagan tinha autorização de alto sigilo. Mas em 1959, cometeu um erro que poderia tê-lo arruinado. Em um pedido de bolsa de estudos, ele incluiu os títulos de documentos classificados. Ninguém percebeu na época, mas décadas depois, em 1999, o líder do projeto confirmou que Sagan havia violado as regras. Foi um risco imprudente, um claro indício de que Sagan estava disposto a desafiar até mesmo o sistema que o havia acolhido. Em 1960, Carl obteve seu doutorado em astronomia e astrofísica. Seu tema de estudo era Vênus. Naquela época, os cientistas acreditavam que Vênus poderia ser um planeta tropical, repleto de vida. Mas Carl usou modelos computacionais e chegou a uma conclusão impactante. Vênus era um deserto escaldante com temperaturas próximas a 400 graus. A maioria de seus colegas não acreditou, mas em 1962, a sonda Mariner 2 da NASA provou que ele estava certo. Ele havia previsto a verdade antes de qualquer um. E a comunidade científica começou a levá-lo a sério. No mesmo ano, ele apoiou o Projeto OSMA, a primeira busca científica por vida extraterrestre. Junto a outros pesquisadores, usou um radiotelescópio gigante na Virgínia Ocidental para buscar sinais do espaço. Durante meses, eles ouviram o silêncio, esperando por um sinal, uma resposta do universo. Agora, com a revelação de sua viúva, o mundo precisa se perguntar se o homem que buscava vida fora da Terra era o mesmo que, em segredo, lutava para manter a sua própria à tona. Ele era o gênio que pensávamos conhecer ou uma alma torturada que encontrou no cosmos uma forma de escapar? A verdade, parece, está prestes a ser revelada e poderia mudar para sempre a forma como vemos um dos maiores cientistas de todos os tempos. Carl Sagan era um homem que se atrevia a sonhar em voz alta. Para ele, o universo não era um conceito abstrato, mas um lar cheio de potenciais vizinhos. Enquanto outros cientistas se apegavam à prudência, Sagan foi a público em 1963 com uma declaração audaciosa. Os extraterrestres provavelmente existiam. A reação foi imediata e feroz. Muitos colegas o ridicularizaram, chamando seu entusiasmo de pseudociência e uma afronta à seriedade acadêmica. Mas Sagan não se intimidou. Com a convicção de um pregador e a precisão de um matemático, defendeu sua posição, argumentando que as probabilidades, segundo a fria lógica dos números, tornavam inevitável a existência de vida em outros mundos. No mesmo ano, um jovem Sagan se juntou à prestigiosa Universidade de Harvard. Não demorou a se destacar
colaborando nas missões da NASA a Marte e ajudando a confirmar que o planeta vermelho tinha uma atmosfera extremamente fina. Mas sua ascensão não foi bem recebida por todos. Sua ambição e seu carisma o levaram a um conflito monumental com o astrônomo Gerard Kuiper, uma eminência em sua área. A disputa, centrada em quem merecia o crédito por certas descobertas, se tornou uma ferida aberta. E as consequências não demoraram a chegar. Em 1968, Harvard tomou uma decisão que abalou o mundo acadêmico. Negou a Sagan a titularidade, a garantia de estabilidade no emprego. A razão oficial era sua falta de foco, sua tendência a abranger muitos campos em vez de se especializar. Mas os rumores nos corredores da universidade eram muito mais ácidos. Alguns sussurravam que ele roubava o crédito dos outros. Outros diziam que era viciado em fama, que amava mais os holofotes do que a pesquisa. Seja qual for a verdadeira razão, Harvard deu as costas à sua estrela mais promissora. Mas a rejeição de Harvard não foi o fim do caminho. Foi o início de uma nova era. A Universidade de Cornell, com uma visão muito mais ousada, viu o potencial ilimitado de Sagan e o contratou em 1969. Eles lhe deram a liberdade que ele precisava. Uma tela em branco para pintar suas ideias mais ousadas, sem as amarras de um sistema que valorizava mais a tradição do que a inovação. Em 1966, em plena Guerra Fria, quando a tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética era tão palpável quanto o ar gelado, Sagan fez algo impensável. Ele se associou ao cientista soviético I.S. Shklovsky para escrever um livro, Intelligent Life in the Universe, Vida Inteligente no Universo. Eles se comunicavam através de cartas clandestinas, superando as barreiras da cortina de ferro para explorar uma ideia que unia a humanidade. A possibilidade de não estarmos sozinhos. O livro estimava que poderia haver até 1 milhão de civilizações extraterrestres em nossa galáxia. Foi uma declaração audaciosa que desafiou a prudência da época. Isaac Asimov o classificou como um prazer de ler, e outro prêmio Nobel o considerou um dos livros mais importantes já escritos. Graças a Sagan, a busca por vida extraterrestre, o SETI, finalmente foi levada a sério. Sagan não apenas escrevia sobre o espaço, ele vivia e respirava por ele. Em 1971, ajudou a projetar a missão Mariner 9 a Marte, que se tornou a primeira espaçonave a orbitar outro planeta. Mas quando a sonda chegou, uma tempestade de poeira maciça cobriu tudo. O que a princípio parecia um desastre, acabou sendo uma bênção. A tempestade demonstrou que Marte não era um planeta morto, mas um mundo dinâmico, em constante mudança. A missão havia começado com 2 naves espaciais, mas uma delas caiu no Atlântico semanas antes do lançamento. A equipe de Sagan teve que refazer o plano completamente, e eles conseguiram. A tempestade lhes deu mais dados do que jamais teriam esperado. Em seguida vieram as missões Viking. Em 1975, Sagan ajudou a planejar os primeiros módulos de pouso na superfície de Marte. No verão de 1976, a Viking 1 e a Viking 2 começaram a escavar o solo marciano. Os testes não encontraram evidências claras de vida, mas os resultados foram estranhos o suficiente para gerar um debate apaixonado. Sagan queria acreditar. Ele entrou em conflito com Bruce Murray, da NASA, que o acusou de gerar expectativas altas demais. Mas Sagan sustentava que a maravilha, o assombro, era tão importante quanto a própria ciência. O solo era seco e vermelho, as temperaturas eram gélidas, mas o mistério não havia desaparecido. Em 1972, Sagan fez algo que provocou uma tempestade de indignação. Ele ajudou a projetar uma placa para ser enviada ao espaço nas naves Pioneer 10 e 11. Era um simples desenho de um homem e uma mulher nus, um cartão postal visual para qualquer civilização alienígena que o encontrasse. A reação foi furiosa. Alguns grupos religiosos e conservadores o chamaram de obsceno.
A NASA, envergonhada, decidiu não incluir mais nus em missões futuras. Sagan se defendeu dizendo que havia mantido o desenho simples de propósito, temendo que eles não aprovassem algo muito complexo. Apesar da controvérsia, a placa fez história. Foi a primeira mensagem da humanidade para as estrelas. Em 1977, ele liderou algo ainda maior e mais ambicioso, o disco de ouro da Voyager. Com apenas 1.500 aros e 6 semanas de trabalho, Sagan e sua equipe criaram um disco que continha música da Terra, saudações em dezenas de idiomas e fotos da vida em nosso planeta. Incluía até mesmo a controversa canção de Chuck Berry, Johnny B. Good. Sagan acreditava que este disco era um presente da Terra, uma mensagem que mostrava não apenas nossa ciência, mas também nossas emoções. A Voyager 1 flutuará pelo espaço por bilhões de anos. Em 40 mil anos, pode passar perto de outra estrela. Se alguém a encontrar, saberá que um dia alguém viveu aqui e tentou dizer olá. Mas por trás da figura pública e do gênio reconhecido, havia um homem com um segredo. Em 1969, aos 35 anos, Sagan escreveu secretamente um ensaio sobre a maconha sob o pseudônimo de Sr. X. Ele falou sobre como a droga mudou sua percepção da arte, da música e da ciência. Acreditava que ela o permitia sentir as coisas mais profundamente e notar detalhes que outros ignoravam. Foi um movimento arriscado. Os Estados Unidos estavam em plena guerra contra as drogas. E se sua identidade fosse descoberta, isso poderia ter custado suas conexões com a NASA, seu trabalho e sua reputação. Mas ele escreveu mesmo assim, convencido de que seu testemunho era importante. A verdade sobre o ensaio não foi revelada até depois de sua morte em 1996, quando seu biógrafo finalmente revelou que o misterioso Sr. X era Sagan. A vida pessoal de Carl Sagan foi um naufrágio da mesma forma que sua carreira profissional era um sucesso. Em 1968, um ano antes de escrever o ensaio, ele se casou com Linda Salzman, uma artista de espírito livre. No início parecia um casal perfeito. Eles tiveram um filho, Nick. Mas no final da década de 1970, o casamento desmoronou. Sagan se concentrou obsessivamente em seu trabalho, acreditando que o papel de Linda era cuidar da casa para que ele pudesse se dedicar à ciência. Ela sacrificou sua própria carreira por ele. A relação se tornou fria. Sagan estava constantemente ausente e teve múltiplos casos com outras mulheres, algumas delas colegas. Em 1981, o casamento terminou em divórcio, assim como seu primeiro casamento. Era um homem brilhante, mas lutava profundamente com as complexidades de sua vida pessoal. Na década de 1970, Sagan também se tornou mais ativista. Ele não se limitava mais à ciência. Começou a falar abertamente contra a Guerra do Vietnã, a destruição do meio ambiente e o uso de armas químicas como o agente laranja. O FBI o notou. Eles o vigiaram de perto. Ele se tornou um alvo por não ter medo de dizer o que pensava, mesmo que isso significasse irritar o governo e colocar sua carreira em risco. Carl Sagan era um homem que não deixava ninguém indiferente. Ou o admiravam com uma devoção quase religiosa, ou o viam como um perigo ambulante. Mas ele nunca recuou. Sua vida, uma constante colisão entre a ciência e a fama, alcançou seu ponto de virada em 1980, com o lançamento de seu programa de televisão, Cosmos, A Personal Voyage. Não era um programa de ciência convencional, era uma obra de arte. Sagan ficava diante de estrelas e galáxias com uma voz suave, quase poética, e falava para pessoas comuns sobre os segredos do universo. O show foi um sucesso sem precedentes. Estima-se que foi visto por 500 milhões de pessoas em todo o mundo. Custou mais de 8 milhões de dólares, uma quantia astronômica para um programa de ciência na época. Ganhou prêmios, inspirou milhões de pessoas e transformou Carl Sagan em um nome global. Os cientistas o respeitavam, mas também o viam com desconfiança, acusando-o de se tornar uma mera celebridade. No mesmo ano,
Sagan começou a fazer advertências públicas sobre algo muito mais terreno e aterrorizante: a guerra nuclear. Em 1983, ele foi coautor de um relatório chamado TTAPS, um documento que mostrava que mesmo uma guerra nuclear em pequena escala poderia levantar tanta poeira na atmosfera que bloquearia a luz do Sol. A Terra congelaria, as plantações morreriam e bilhões de pessoas morreriam de fome. Ele chamou isso de inverno nuclear. Diante do Congresso, usou uma maquete da Terra para explicar o horror que se aproximava. Alguns o taxaram de dramático, outros o chamaram de herói. Até o Papa quis ouvir sua análise. Em 1988, Mikhail Gorbachev confessou ao presidente Reagan que as advertências de Sagan o haviam convencido a mudar de ideia sobre as armas nucleares. Mas a fama e a bravura de Sagan vieram com um preço. Ele recebeu ameaças de morte daqueles que acreditavam que ele estava minando os Estados Unidos. Consideravam suas advertências antipatrióticas, embora ele estivesse apenas tentando salvar vidas. Em 1982, Sagan enfrentou outro desafio. O Congresso tinha acabado de cortar o orçamento para o SETI, o projeto que buscava vida extraterrestre. O senador William Proxmire o ridicularizou como um desperdício de dinheiro. Sagan se apresentou ao Congresso e, com uma calma inabalável, desmembrou a equação de Drake ao vivo, explicando por que a vida alienígena era provável e por que deveríamos continuar a procurá-la. Sua eloquência foi tão poderosa que ele venceu a discussão. No final daquele ano, os fundos para o projeto haviam sido restaurados. Sagan não apenas venceu um debate, mas mudou mentalidades. Em 1985, ele publicou seu romance, Contato, uma obra que explorava o choque entre a ciência e a fé. A história sugeria que, se encontrássemos vida lá fora, isso poderia abalar nossas crenças religiosas mais arraigadas. Alguns líderes cristãos ficaram furiosos, acusando-o de atacar a religião e corromper as mentes jovens. A reação foi barulhenta, mas o livro se tornou um best-seller. O que Sagan queria era fazer as pessoas pensarem, e ele conseguiu. Em meio a toda essa controvérsia, algo bonito aconteceu. Em 1977, enquanto trabalhava na missão Voyager, Sagan falou por telefone com a escritora Anne Druyan. Ela havia encontrado uma antiga canção chinesa para o disco de ouro da nave espacial, uma mensagem para os extraterrestres. A ligação, que era originalmente para compartilhar essa notícia, se tornou algo mais. Em apenas uma hora, eles se apaixonaram por telefone. 2 dias após o lançamento da Voyager 1, estavam noivos. Mais tarde, as ondas cerebrais de Anne foram gravadas enquanto ela pensava em seu amor por Carl. Esses sinais agora viajam pelo espaço para sempre, um registro eterno de seu amor. Isso não é apenas ciência, é poesia. Sagan continuou a desafiar os limites. Em 1987, ele confrontou outro gigante da ciência, Stephen Jay Gould. Gould acreditava que a evolução ocorria em explosões lentas, enquanto Sagan acreditava que podia acontecer rapidamente, especialmente em outros mundos. A discussão não era apenas acadêmica, era um debate sobre como vemos a vida no universo. Ambos tinham pontos de vista poderosos, e nenhum dos dois cedeu. Em 1990, Sagan pediu à NASA que desse a volta na Voyager 1 e a apontasse para a Terra. Ela tirou uma foto a 6 bilhões de quilômetros de distância. A Terra era apenas um ponto minúsculo, uma partícula de poeira suspensa em um raio de sol. Ele a chamou de pálido ponto azul. Suas palavras sobre o quão pequenos e frágeis somos comoveram milhões. Alguns cientistas o odiaram, argumentando que ele estava sendo emocional demais. Mas outros acreditaram que ele mudou para sempre a forma como nos víamos. Em 1994, 2 anos antes de sua morte, Sagan tornou público seu consumo de maconha em seu livro, Pálido Ponto Azul. Ele conectou seu uso à maravilha do universo. Foi uma declaração audaciosa.
A guerra contra as drogas ainda estava em pleno andamento, mas ele não se importou. Queria ser honesto. No mesmo ano, publicou O Mundo Assombrado pelos Demônios. Ele advertiu que os americanos estavam caindo em falsas crenças, OVNIs, pseudociência e teorias da conspiração. Ele mostrou pesquisas que demonstravam que milhões de pessoas acreditavam ter sido sequestradas por alienígenas. Sagan disse que isso não era ciência, era o medo e a fantasia tomando o controle. Ele implorou para que as pessoas pensassem com clareza, fizessem perguntas e usassem a evidência. Anos antes, em 1977, ele havia ganhado o prêmio Pulitzer por seu livro Os Dragões do Éden, onde sugeria que nosso medo de monstros como dragões poderia vir de memórias de predadores ancestrais em nossos cérebros. Era uma teoria estranha, mas poderosa. Em 1979, ele atacou a pseudociência novamente em O Cérebro de Broca, criticando figuras como Immanuel Velikovsky, que fazia afirmações descabidas. Sagan disse: mesmo as ideias erradas merecem um estudo cuidadoso, mas devem ser estudadas com ciência real, não apenas com crenças. Em seguida, em 1980, o Livro do Cosmos foi publicado junto com o programa de televisão e vendeu mais de 5 milhões de cópias. Um capítulo impactou profundamente os leitores. A história de Giordano Bruno, um homem que foi queimado vivo no ano 1600 por ousar dizer que as estrelas tinham planetas ao seu redor. Foi um lembrete sombrio e poderoso de o que o conhecimento pode custar. Carl Sagan era um contador de histórias magistral. Em seu livro Cosmos, ele não apenas explicava a ciência, mas a transformava em uma história épica de heróis e vilões. Em um capítulo, ele relatou o martírio de Giordano Bruno, um homem queimado vivo no ano 1600 por ousar sugerir que as estrelas eram sóis com planetas ao seu redor. Sagan descreveu com uma crueza dilacerante como a boca de Bruno foi amordaçada para que ele não pudesse falar antes de ser acendido na fogueira. Suas cinzas foram jogadas no rio. Para Sagan, Bruno não era apenas uma figura histórica, era um símbolo, um lembrete de como a religião tentou silenciar a ciência repetidamente. Mas enquanto Sagan olhava para o passado, o futuro lhe dava razão. No início da década de 1990, a missão Galileu a Júpiter proporcionou uma das maiores validações de sua carreira. Entre 1989 e 1995, a nave espacial encontrou evidências de um gigantesco oceano sob a camada de gelo de Europa, uma das luas de Júpiter. O oceano, segundo as estimativas, poderia conter mais água do que todos os oceanos da Terra juntos. Para Sagan, isso era a prova definitiva de que a vida poderia existir em outros mundos. Sua crença de que o cosmos estava cheio de possibilidades não parecia mais uma ideia tão maluca. Por trás das grandes ideias e das descobertas cósmicas, a vida de Carl Sagan estava cheia de turbulências. Em 1957, ele se casou pela primeira vez com Lynn Margulis, uma jovem bióloga que mais tarde se tornaria uma eminência em sua área. Tiveram 2 filhos, Jeremy e Dorian. Pareciam ter um futuro brilhante, mas a realidade era muito mais sombria. Anos depois, Lynn confessaria que Carl podia ser um homem abusivo e que ela teve que cuidar de quase tudo na casa enquanto tentava construir sua própria carreira. Ela descreveu o casamento como uma câmara de tortura compartilhada com crianças. Em 1964, eles se divorciaram. O biógrafo de Sagan diria mais tarde que a obsessão de Carl pela ciência e sua constante necessidade de atenção destruíram o relacionamento. Ele estava tão focado em sua carreira que ignorava o dano que estava causando à sua família. Esse padrão de comportamento se repetiria. Em 1968, Sagan se casou novamente, desta vez com a artista Linda Salzman. Ela o ajudou a se abrir emocionalmente durante a década de 1970. Linda foi a responsável pelos famosos desenhos da figura humana nua, que foram enviados nas sondas espaciais Pioneer 1.
Mas, a portas fechadas, sua vida matrimonial começou a desmoronar. Carl não ajudava na casa nem levava a sério o trabalho de Linda. Segundo pessoas próximas ao casal, ele esperava que ela cozinhasse e limpasse para que ele pudesse se concentrar na ciência. As coisas pioraram em 1981, quando Carl começou a trabalhar no projeto do disco de ouro da Voyager. Foi nesse momento que ele conheceu Anne Druyan, e a atração entre eles foi instantânea. No mesmo ano, Linda e Carl se divorciaram em uma separação que, segundo se diz, foi amarga e dolorosa. Eles tiveram um filho juntos, Nick Sagan, que mais tarde diria que foi difícil crescer com um pai tão famoso e tão frequentemente ausente. A história de amor de Carl e Anne começou de uma maneira digna de um romance de ficção científica. Em 1977, ambos estavam em uma festa em Manhattan. Carl ainda era casado com Linda e Anne estava noiva de outra pessoa. Mas naquele verão, enquanto trabalhavam no projeto Voyager, tudo mudou. Uma noite, Anne encontrou uma bela canção chinesa de 2.500 anos que queria incluir no disco. Ligou para Carl para contar-lhe. Quando desligaram o telefone, estavam noivos. Anne diria mais tarde que se sentiu como uma descoberta científica, algo que a fez gritar de alegria. 2 dias após o lançamento da primeira espaçonave Voyager, em 20 de agosto de 1977, eles anunciaram seu noivado. Casaram-se em 1981 e tiveram 2 filhos, Sasha e Samuel. Apesar dos rumores sobre como o relacionamento começou, Carl e Anne permaneceram juntos até o fim. Escreveram livros juntos e se tornaram um dos casais mais conhecidos no mundo da ciência. Enquanto Carl Sagan inspirava milhões de pessoas em todo o mundo, ele frequentemente falhava como pai. Ao longo de seus 3 casamentos, teve 5 filhos, e para muitos deles, ele estava mais ausente do que presente. Ele se distanciou de 3 de seus 5 filhos por longos períodos. Até Anne tinha que lembrá-lo às vezes de ligar ou pensar em seus filhos mais velhos. A fama de Carl criou uma sombra da qual seus filhos não podiam escapar, e muitos deles tiveram problemas para encontrar seu próprio lugar no mundo. Na tela, Carl parecia um professor caloroso e amável, mas em casa não ajudava em nada, não cozinhava, não limpava. Seu filho, Nick, disse que ser seu filho era ao mesmo tempo difícil e incrível. Ele o chamou de o melhor professor que já teve, mas também viu o quão profundamente o trabalho de seu pai o afastava de sua família. Tudo mudou drasticamente em 1994. Carl Sagan foi diagnosticado com uma doença rara e grave chamada mielodisplasia. Ele tinha 60 anos. A doença danificou sua medula óssea e, sem tratamento, ele não viveria muito tempo. Sua irmã se tornou sua doadora. Ele se submeteu a 3 transplantes de medula óssea e a uma quimioterapia brutal. Esteve perto de morrer 2 vezes. Mas mesmo durante esse calvário, continuou dando palestras e pesquisando. Disse que, sem a ciência, teria morrido muito antes. Os tratamentos lhe deram mais 2 anos de vida, 2 anos para continuar lutando. Ele se manteve esperançoso e continuou a batalhar. Em 1996, ele escreveu o último capítulo de seu livro final, Bilhões e Bilhões, que terminou apenas alguns meses antes de morrer. O livro foi uma advertência sobre as mudanças climáticas e o dano que os humanos estavam causando ao planeta. Em uma parte comovente, Carl escreveu que havia olhado a morte no rosto 6 vezes e que, em 6 ocasiões, a morte lhe havia dado as costas, mas que ele sabia que não o faria para sempre. Foi um final poético para um homem que dedicou sua vida a entender o universo e a advertir a humanidade sobre os perigos de seu próprio poder. A morte, o grande mistério que Carl Sagan explorou com a lógica de um cientista, finalmente o encontrou. A morte virá por mim, como vem por todos nós. Ele havia escrito nos últimos capítulos de seu livro final, Bilhões e Bilhões. Uma admissão da verdade inevitável que sua mente científica sempre havia aceitado.
Sagan morreu em 20 de dezembro de 1996, aos 62 anos. A causa foi uma pneumonia, uma complicação final após seu terceiro e último transplante de medula óssea. Ele faleceu no Fred Hutchinson Cancer Research Center, em Seattle, cercado por sua família. No epílogo do livro, sua esposa, Anne Druyan, descreveu seus últimos momentos. As últimas palavras de Sagan, sussurros que marcaram o fim de uma das mentes mais brilhantes do século XX, foram simplesmente: "Adeus, Anne." O que muitos acharam mais impactante foi uma revelação posterior de Druyan. Mesmo em seus últimos momentos, Sagan permaneceu fiel às suas convicções. Nunca se refugiou na religião. Ele morreu como havia vivido, com a curiosidade de um cientista e a crença de que a verdadeira fé reside na busca da verdade, não na aceitação cega de dogmas. Ele foi enterrado no cemitério Lakeview, em Ítaca, Nova York. Deixou para trás Anne, sua irmã, seus 5 filhos e um neto. Mas seu legado não morreu com ele. Após a morte de seu marido, Anne Druyan continuou seu trabalho. Em 2014, e novamente em 2020, ela ajudou a criar novas versões de Cosmos, programas que conseguiram o que Carl fez décadas atrás: inspirar uma nova geração a olhar para o céu. Mas desta vez, a mensagem era muito mais urgente. O que realmente chocou as pessoas foi que as antigas advertências de Carl Sagan estavam se tornando realidade. Suas teorias sobre o inverno nuclear e os efeitos descontrolados do efeito estufa não eram mais apenas exercícios intelectuais. Na década de 1970, Sagan havia estudado como Vênus se tornou um inferno ardente. Esse trabalho o ajudou a ver que a Terra também estava em perigo. Anos depois, ele advertiu que uma guerra nuclear poderia causar um resfriamento global ao bloquear a luz solar. E agora, décadas depois, Anne Druyan disse que a mesma ciência por trás do inverno nuclear estava ajudando a explicar por que as mudanças climáticas na Terra estavam se acelerando. Ela demonstrou que as advertências de Sagan da década de 1980 eram agora ameaças tangíveis na década de 2020. Carl Sagan foi, em muitos aspectos, um profeta moderno. Mesmo em seus últimos anos, Sagan não parou de falar. Sua mensagem final para o mundo foi um aviso sombrio e poderoso sobre o perigo de ignorar a ciência. Em sua última grande entrevista em maio de 1996, ele se sentou com Charlie Rose. Carl parecia frágil e fraco, mas suas palavras eram afiadas como lâminas. Ele disse que os Estados Unidos haviam construído um mundo de ciência e tecnologia, mas que a maioria das pessoas não entendia nenhuma nem outra. Ele advertiu que essa perigosa mistura de poder e ignorância um dia explodiria na nossa cara. E ele formulou uma pergunta que continua a ecoar hoje: como podemos conduzir uma democracia baseada na ciência quando a maioria das pessoas não sabe nada sobre ela? Anos mais tarde, mais surpresas surgiram. Em 2010, foi descoberto que o FBI tinha um arquivo sobre Carl Sagan. O governo o vinha vigiando por anos. Em 1983, ele recebeu uma carta estranha de alguém que previa um desastre do ônibus espacial e a Terceira Guerra Mundial. O FBI acreditou que poderia ser uma ameaça, mas quando investigaram, descobriram que o homem que havia enviado a carta estava morto há 10 anos. O que tornou tudo ainda mais estranho foi que o desastre do ônibus espacial ocorreu em 2003, exatamente como a carta previu. Sagan também foi preso 2 vezes na década de 1980, durante protestos contra testes nucleares. Ele pulou cercas no local de testes em Nevada para tentar impedir a produção de mais armas nucleares. Essas prisões demonstraram o quão seriamente ele levava suas advertências, mesmo que isso significasse acabar atrás das grades. Foi o último ato de um homem que dedicou sua vida à ciência, não apenas para entender o universo, mas também para salvar o mundo que ele habitava. Mundo que ele habitava. Mundo que ele habitava. Mundo que ele habitava. Mundo que ele habitava.